Minhas considerações é que esse conflito ainda vai se arrastar por muito tempo. É preciso entender que a própria duração dele hoje está atrelada muito mais a fatores políticos do que a fatores militares. Por exemplo, a própria contraofensiva ucraniana. É impossível compreendê-la sem tomar em consideração a política e a própria economia da Ucrânia. E por que eu digo isso? Porque ela se mostrou um total fiasco. Mas Zelensky, a liderança ucraniana, melhor dizendo, quer mostrar aos americanos, aos países da OTAN, que ainda está em condições de combater, ainda que isso custe até o último ucraniano. Não é por acaso que, mesmo com as derrotas, mesmo com as baixas que eles têm, eles continuam sempre insistindo nessa contraofensiva. E nessa contraofensiva, isso acaba permitindo, dando carta branca para que Zelensky, que muitos hoje já chamam de Zepidão, viaje até mesmo para o outro lado do oceano para estar sempre pedindo por créditos, mais créditos, armas, tanques, isso e aquilo. A pergunta é: será que o contribuinte do outro lado do oceano, ou mesmo do lado de lá do oceano, onde está a Ucrânia, na Europa, está contente em financiar o exército ucraniano? O que eles ganham hoje com isso? Porque o mundo dos negócios já sente. O mundo econômico já sente os efeitos desse conflito. Há muita gente perdendo dinheiro, tanto na Rússia quanto na própria União Europeia. As empresas de aviação já fizeram questão de que restabelecessem os voos à Rússia. Porque hoje a Rússia, em vez de. Hoje, até o correio ele se sente afetado por isso. Hoje, qualquer coisa que você queira mandar, por exemplo, à Rússia, ele não vai mais para a Europa e depois para a Rússia, que seria a rota natural pela geografia. Hoje, muita coisa vai para a China, da China segue para a Rússia. Hoje, se alguém quer voar daqui para a Rússia, ele tem que ir primeiro para a Turquia, talvez, ou para os Emirados Árabes, e depois da Rússia, o que encarece muito a viagem. Encarece muito. Por quê? Exatamente devido a essas decisões, às sanções que hoje há contra a Federação Russa, que hoje é, muitos aqui já devem estar cientes disso, é o país mais sancionado do mundo. Hoje a Rússia tem mais sanções, lida com muito mais sanções econômicas do que, por exemplo, a Coreia do Norte ou o Irã. Então, muita gente sai perdendo com isso, além de, claro, os próprios ucranianos, que já tiveram perdas catastróficas. Estima-se que até 2028 a Ucrânia não terá um número suficiente de pessoas para repor as suas perdas demográficas, afinal de contas, são homens morrendo, é menos gente no país e também menos gente que irá surgir no país. Já que, enfim, você precisa de um homem e de uma mulher para repor essas perdas. Então, quer dizer, como que a Ucrânia vai repor as perdas humanas? Será que vale a pena realmente eles continuarem nessa empreitada, em vez de simplesmente negociar a paz? Porque a Rússia ela tentou isso nos primeiros meses da guerra. Logo nas primeiras semanas, para ser mais exato, houve uma tentativa de negociações de paz em Minsk, mas que por pressão dos americanos, por ouvirem os americanos, os ucranianos hoje estão nessa perda. E nesse sentido é simbólica uma declaração feita pelo presidente da Polônia, Andrzej Duda, de que hoje o Ocidente luta de uma forma barata contra a Rússia. Agora, o que é a forma barata? São as vidas de soldados ucranianos? Porque a declaração dele deixa implícito que se trata de vidas baratas. E é dessa forma que hoje o Ocidente olha para o ucraniano, ou seja, como uma vida barata para lutar contra a Rússia. Ele até, para ser mais exato, diz o seguinte: se trata de uma forma mais barata de lutar, já que não são soldados americanos. Já que não são soldados americanos. Ou seja, ele deixa muito, né, evidente essa disparidade. A vida do soldado americano, a vida do americano, uma vida cara, e a vida do ucraniano, uma vida barata. Carne de canhão, bucha de canhão, para ser usada agora
pelo regime de Kiev. E eu falo regime de Kiev porque se trata de um grupo notoriamente entreguista. Os próprios americanos já demonstram o seu descontentamento, já sinalizaram que podem ter interesse em mudar a liderança ucraniana. É tanto que, a contragosto do próprio senhor Verdura, Zelensky, para quem não sabe, vem de Zelen, né? Verdura, por isso o senhor Verdura. O próprio Zelensky, quer dizer, a contragosto dele, os americanos insistiram que a Ucrânia realizasse eleições. O que isso significa dizer? Demonstra um possível interesse de Washington na liderança da própria Ucrânia, trocar um palhaço por um boxeador, que também é tido, inclusive, como um palhaço. Só que o Zelensky ele é um palhaço profissional, ele é um humorista. Eu já assisti, inclusive, ao seriado dele. Com relação ao papel dele como ator, como comediante, nada a reclamar. Tirando-se, né, excluindo-se os stand-ups dele, algumas coisas fora dos seriados. Para colocar no lugar dele o Klitschko. Klitschko, para quem não sabe, se trata de um campeão de boxe. Ele, inclusive, tem um irmão gêmeo esse com quem, inclusive, ele tem umas fotos, digamos, que para muitos homens aqui são muito comprometedoras, que ambos fizeram para uma revista, digamos, de assuntos adultos, né? Os dois lá em umas fotos estranhíssimas, principalmente quando se trata de irmãos. E esse indivíduo hoje, ele é inclusive o prefeito de Kiev. Ele é o prefeito de Kiev, tem vários memes, inclusive, na rede, com citações estúpidas dele, digamos assim, mas que conta com um certo carisma. É um indivíduo abertamente pró-ocidental e pode ser que Washington demonstre interesse em fazer essa troca de um palhaço por um boxeador, novamente, para lutar contra a Rússia até o último ucraniano. E aí estamos concluindo o papo com o Cristiano Alves. Cristiano, muito obrigado por mais essa participação. Obrigado a todos e a todas que nos acompanham, que contribuem dando suas sugestões e deixando seus comentários. Vocês podem ficar à vontade, o espaço é democrático para você comentar, dar sua opinião, fazer a sua crítica de forma respeitosa, é claro. Nós consideramos as opiniões e respeitamos as opiniões. E um forte abraço a todos e a todas e até a próxima quarta-feira.